Vamos lá, crianças. Bom dia, bom dia. Aí, Vinição, satisfação. E aí, Júlia? Galera, vamos lá então? Vamos começar. Bom dia, Ellen. Vamos começar? Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Ei, seu careca é demais, viu? Cada coisa. Crianças, nessa linda manhã ensolarada, que aqui onde eu estou, na minha cidade, está fazendo muito frio, nós vamos começar um novo assunto, chamado espelhos esféricos. Tá certo? Falam muita coisa de espelhos planos. Fizemos com vocês vários exercícios. Agora chegou o momento da gente avançar, né? Da gente dar um passo além, da gente um pouco mais para frente. Tá certo? Então, o que seria um espelho esférico? O que seria isso? Primeiramente, eu quero que você entenda aqui, ó. Eu peguei uma esfera, e passei um plano nela, ó. Essa esfera, essa calota esférica, quando eu corto ela, quando eu passo esse plano e corto essa calota esfera, essa esfera, eu vou formar duas situações. Eu tenho essa parte interna aqui, que é a refletora, e essa parte externa, que é a refletora. Quanto à parte interna, olha para mim, presta atenção. Olha aqui que se você errar isso, complicou a tua vida. Vamos lá, fofinho, vamos lá, fofinho. Essa parte interna aqui, ó, crianças, me ajuda? Essa parte interna aqui é chamada de côncava. Essa parte externa aqui, ó, é chamada de convexo. Côncavo, convexo. Côncavo, convexo. Como é que é? Côncavo. Como é que é? Convexo. Ok? Tranquilo? Todo mundo comigo, falando. Vai, eu ponho o dedo, você me fala o que é. Você quer o quê? Ouvir? Isso, todo mundo. Você quer o quê? Côncavo. Isso, vamos lá. Você quer quem? Côncavo. E esse? Convexo. E esse? Côncavo. E esse? Convexo. Esse? Côncavo. Convexo. Convexo. Côncavo. Convexo. Convexo. Convexo, isso aqui. Côncavo. Muito bem, muito bem. Agora que eles acordaram, desligue o áudio e volta para minha aula. Vamos lá, todo mundo. Então, vai devagar, Alan, que eu tô com sono. Tá com sono ainda, fofinha? Faz alongamento. Estica a mão. Vamos lá, o pescocinho. Isso, vamos lá então. Olha só. Quando a parte interna é refletora, a parte interna que está refletindo a luz, esse espelho é o espelho côncavo. Quanto é a parte externa que está refletindo a luz, esse espelho é chamado de convexo. Quando você pega, por exemplo, uma concha de feijão, essa parte interna é côncava, essa parte externa é convexa. Como eu sei que você não gosta de feijão, você pode pegar aquela mesma colherzinha de pegar sorvete. A parte interna é côncava e a parte externa é quem? Convexa. Ok? Fácil, né, gente? Como tudo na física, isso é muito fácil. Olha para isso aqui. Elementos do espelho esférico. Olha só. Aqui, o meu espelho esférico, a minha calota esférica, vai ser esse aqui, ó, que eu estou considerando esse aqui, ó. Que eu estou considerando esse aqui, tá certo? E isso aqui é meu espelho esférico. Vou passar aqui um eixo em cima dele. Esse eixo é chamado de eixo principal. Alan, esse eixo principal vai ser o principal, que é porque tem secundário? Tem. O que é o eixo secundário? É qualquer um eixo que também esteja passando pelo centro de curvatura. Boa parte, mais de 90% dos nossos exercícios tem como base o eixo principal. Tudo bem? Então, veja bem, eu estou definindo os elementos aqui do meu espelho. Isso aqui, ó, é para você ter noção de como é que era a esfera que originou o espelho. Entendeu o que eu quis dizer? Então, vamos lá. Vamos aqui primeiro, ó. Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Vamos pegar aqui o centro de curvatura. O que é o centro de curvatura? Esse C aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. O que ele é? É o que nós chamamos de centro de curvatura do espelho, da calota. Entenda, o espelho não era esférico? Uma esfera não tem um centro? Então, esse centro é o centro da esfera que originou o espelho. Falei difícil? Fácil, não é? Esse centro é o centro da esfera que originou o espelho. Fácil? Tranquilo?
raio de curvatura. Gente, não é um espelho esférico? Não vem de uma esfera? Vem. Uma esfera não tem raio? Tem. Então, quem que é o raio de curvatura desse espelho? É a distância do centro. É a distância do centro. Deixa eu apagar essa borrada aqui. É a distância do centro ao espelho. Do centro ao espelho. Do centro ao espelho, eu tenho o que nós chamamos de raio de curvatura. Você percebe que é intuitivo isso? Centro, raio, fácil, né? E eu tenho um outro elemento. Esse outro elemento chama vértice do espelho. O que é o vértice do espelho? Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Está vendo esse ponto aqui, ó? Que tá no eixo principal, passando pelo centro de curvatura e pelo espelho? Esse ponto aqui, ó, ele é chamado de vértice do espelho. Fácil, não é isso? São elementos do espelho esférico que você tem que conhecer. Eixo principal do espelho, eu já falei, é a reta definida pelo centro de curvatura e pelo vértice. Então, ele está passando aqui pelo centro de curvatura e pelo vértice. Isso é chamado de eixo principal. Tem sim, Luiz. Eu te explico isso de novo. Tá certo? A imagem enantiomorfa são imagens que não são superponíveis. Entendeu? Vamos lá, então. Depois você me manda o exercício, eu posso te ajudar também. Olha só. O eixo secundário do espelho plano. O que é o eixo secundário do espelho plano? O eixo secundário é qualquer reta que passe pelo centro de curvatura, mas não passe pelo vértice. Está vendo? O eixo secundário é esse aqui, ó, por exemplo. É esse aqui, por exemplo. Ah, poderia ter um outro eixo secundário passando por aqui, ó? Poderia. Tá certo? Tranquilo? Ao invés de estar passando aqui, poderia estar passando em outro lugar, foi o que eu quis dizer. Abertura do espelho. Esse ângulo de abertura ele é muito importante para a gente. Você está vendo que eu estou pegando o extremo inicial do espelho e o outro extremo do espelho? Então, isso aqui me dá o ângulo de abertura do espelho. Esse ângulo de abertura do espelho é o ângulo determinado pelos eixos secundários que passam pelos pontos A e B, diametralmente opostos do contorno do espelho. Entendeu o que eu quis dizer? Esse aqui é o meu ângulo de abertura. Você pode pensar que isso aqui é como se fosse eixos secundários, entendeu? Mas eu prefiro que você pense aqui. O meu espelho está aqui, não está? Eu cortei ele aqui. Então, daqui até aqui e daqui até aqui me dá o ângulo de abertura do espelho. Plano frontal. Qualquer plano perpendicular ao eixo principal. Plano meridiano, qualquer plano que contenha o eixo principal. Essa ideia de plano frontal e plano meridiano, a gente pouco usa ela, tá certo? Mas elas estão envolvidas no espelho. Disso aqui que eu mostrei para você, desses elementos, falta mais um elemento que eu preciso mostrar para vocês. Daqui a pouco eu mostro ele. Eu falo dele para vocês. Espelhos esféricos. Olha aqui, esse espelho aqui, ó. Que espelho é esse? É o espelho que tem na garagem, é o espelho que tem É o espelho que tem na garagem, é o espelho que tem no supermercado. Entendeu isso? É o espelho que tem na entrada de um prédio. Esse espelho aqui é o espelho convexo. E esse espelho que você olhando para a parte interna da colher, que espelho é esse? É o espelho côncavo. Espelho o quê? Côncavo. Agora, eu tenho que mostrar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei que tinha mais um elemento que era importante falar? Esse elemento que é mais importante, que é tão importante, e que eu ainda tenho que falar dele para vocês, é o foco. O que é o foco? Aqui eu representei o meu espelho, tá vendo? Ao invés de representar ele redondo, nós representamos, os livros trazem essa outra representação aqui, ó. Retinha aqui, tá vendo? Ele vem aqui, desce e faz reto. Ok? Tá vendo essa parte aqui, ó? O que essa parte me diz? Me diz que a parte refletora é o outro lado. Então, esse aqui que tem
a parte refletora desse lado, a parte interna, não é? Então, ele é um espelho chamado espelho côncavo. Que espelho é esse? Côncavo. Veja bem, aqui está o vértice do meu espelho. Peraí. Aqui está o vértice do meu espelho. Aqui está o centro de curvatura do meu espelho. Do centro ao vértice, não é o raio de curvatura, não é o raio de curvatura do meu espelho? Ok. Então, daqui até aqui é o raio. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Ele tem um nome muito importante. Ele se chama foco. Esse ponto é o foco do espelho esférico. Algebricamente, o foco mede a metade do raio. Algebricamente, o foco, ele é a metade do raio. Essa distância daqui até aqui é chamada de distância focal, enquanto que ela mede a metade do raio. Entendeu isso que eu quis dizer? Então, do centro até o vértice é R, essa distância toda é R, essa distância toda daqui até aqui é R sobre 2. Fácil, tranquilo, foco é R sobre 2. Eu vou apagar, que eu vou precisar disso aqui limpo. Quando você vai provar essa distância aqui, algebricamente você prova que foco é aproximadamente a metade do raio. Crianças, mas em todos, a unanimidade de todos os exercícios, nós não usamos aproximadamente. Nós usamos que o foco é a metade do raio. Tranquilo? Ok? Falei do outro ponto importantíssimo, que é o foco. Eu preciso que você entenda uma coisa agora. Chamado raios notáveis. O que são os raios notáveis? No espelho, no caso do espelho côncavo, chega raio de tudo quanto é jeito, de todos os pontos, de tudo quanto é lugar. De todos os raios que chegam no espelho, alguns deles são importantes para mim, que vão contribuir para a formação da imagem. Esses raios que chegam dessa maneira são chamados de raios notáveis. Sumiu aqui a minha carinha. Preocupa não, Felipe, você vai entender para que usa o foco. Dá um minutinho para mim. Olha só. Então, o que eu estava falando para vocês chama-se raios notáveis. Ou seja, chega infinitos raios no espelho. Alguns desses raios são muito importantes para nós. Esses raios são chamados de raios notáveis. Tá certo? Primeiro raio notável que vai chegar no nosso espelho plano, nosso espelho esférico, ele incide, eles passam pelo vértice e refletem e saem por onde? Olha para isso aqui. Olha o meu raio. Tá vendo que ele incidiu pelo vértice? Olha o desenho aqui, ó. Ele incidiu pelo vértice. Ele vai sair por onde? Pelo vértice. Então, o primeiro raio notável é esse. O raio incidiu pelo vértice, ele sai pelo vértice. Eu preciso que você lembre que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Lembra disso? Maravilha, hein? Eu preciso que você lembre disso. Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esse ângulo aqui de incidência, ó, vou chamar ele de θ, é igual a esse ângulo aqui de reflexão, que também é θ. Então, incide pelo vértice, reflete pelo vértice. De que maneira? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ok? Tranquilo? Esse é um dos raios notáveis. Vem pelo vértice, reflete saindo pelo vértice. Segundo raio notável. Os raios que incidem pelo centro de curvatura refletem e, olha o que vai acontecer. Vem pelo centro, ele reflete e volta pelo centro. Esse refletir pelo centro e voltar pelo centro
é igual àquele caso numa superfície onde ele incide perpendicularmente e volta em cima dele mesmo? Exatamente isso. Ele incide pelo centro e volta pelo centro. Entendeu o segundo caso de raio notável? Incide pelo centro e volta pelo centro. Fácil. Então, foram 2 raios notáveis. Primeiro, incidiu pelo vértice, voltou pelo vértice. Segundo, incidiu pelo centro, voltou sobre o mesmo raio pelo centro. Tranquilo? Eu não sei por que motivo. Sumiu aqui as câmeras, mas vamos lá. Terceiro caso. Peraí, voltam pelo centro. Terceiro caso. Todos os casos são relevantes. Olha para mim e presta atenção no que eu estou falando para você. Todos os casos são relevantes. Todos. Todos. Mas o que nós mais vamos usar é esse aqui. Esse é um, de todos os casos, esse é o que nós mais vamos usar. Então, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Raios que chegam ao espelho e que estão paralelo ao eixo principal. Estão paralelo ao eixo principal. É isso aqui, ó. Tá vendo que o raio está paralelo ao eixo principal? Isso aqui é o que nós chamamos de eixo principal. O que acontece com eles? Vem paralelo, reflete, passando pelo foco. O que eu falei? Vem paralelo e reflete, passando pelo foco. Vem paralelo, passa pelo foco. Vem paralelo, passa pelo foco. Yes? Tranquilo? Vem cá. Não tem um princípio chamado princípio da reversibilidade dos raios luminosos? Princípio do quê? Da reversibilidade dos raios luminosos? Tem. O que isso quer dizer? Que todo raio que vem... Onde eu vou aplicar? Eu vou aplicar ele aqui, ó. Todo raio que vem paralelo passa pelo foco. Isso quer dizer que se o raio incide pelo foco, ele sai de que maneira? Paralelo. Então, vem paralelo, passa pelo foco. Passa pelo foco, sai paralelo. Entendeu o que eu quis dizer? Vem paralelo, passa pelo foco. Vem pelo foco, sai paralelo. Tranquilo? Beleza? Esses são os casos de raios notáveis. Certo? Alan, para que servem esses raios notáveis? É em cima desses raios que nós vamos construir as imagens formadas pelo espelho côncavo e pelo espelho convexo. É em cima desses raios notáveis que nós vamos entender formação de imagens também nas lentes esféricas. Eu preciso aqui fazer um apelo, um pedido, um clamor, que eu sei que boa parte dos alunos não vão me atender. Quem domina a formação de imagem em espelhos esféricos, quem entende em espelhos esféricos, não tem problema para entender lentes esféricas. Inclusive, as equações são as mesmas. Entendeu o que eu quis dizer? Espelhos esféricos, bem compreendido, bem entendido, te capacita, te permite deslanchar em lentes esféricas. Certo? Então, não tem como você falar para mim, eu sei lentes, mas não sei espelhos. Eu sei espelhos, mas não sei lentes. Não tem jeito. Porque a ideia, a essência é a mesma. Só que aqui a luz ela é refletida, ocorre uma reflexão aqui, ó, ele bate, é refletido, que é nos espelhos, e nas lentes a luz entra e atravessa, ele refrata, ele atravessa o meio. Tá certo? Aí o pessoal me pergunta, tá bom, você me falou dos raios notáveis, me falou de espelhos esféricos, mas me dá a aplicação dos espelhos esféricos? Bom, eu poderia falar de lanterna. As lanternas, aquelas clássicas, elas não têm um formato assim? A lâmpada não fica aqui? Se a lâmpada fica aqui, quando ela emite luz, os raios que batem nesse espelho, eles não saem paralelo?
Sai. Então, nos espelhos, nas lanternas, a lâmpada está muito próximo do foco da lanterna, do espelho da lanterna. Bom, vamos ver um exemplo mais prático disso. Olha o que eu trouxe para vocês. Existe uma cidade dos Pirineus franceses chamada de Odeio. Esses espelhos aqui foram colocados nesse formato. Isso aqui são exatamente 9.500 espelhos planos colocados numa estrutura parabólica. Olha que interessante. Quem está com o áudio ligado aí, desliga, por gentileza. Obrigado. O que nós temos aqui? 9.500 pequenos espelhos planos colocados na estrutura parabólica, de maneira que os raios do sol chegam no espelho e reflete passando por essa estrutura aqui, ó. Os raios do sol que chegam aqui, nesse espelho parabólico, mas nossa aula é espelhos esféricos, é verdade. Mas tanto a esfera quanto a parábola são cônicas. E nas cônicas tem o foco. Essa propriedade de vem em paralelo e passa pelo foco é comum às duas figuras geométricas. Nessa propriedade aqui, ó, esses raios do sol que chegam aqui nessa estrutura, crianças, chegam a atingir, concentrados, conseguem atingir uma temperatura de até 3.800 graus Celsius. Dá para derreter alguns metais, não dá? Tem outras fotos, mas eu não coloquei aqui. Aqui do lado da cidade, tem um monte de espelhos que aproveitam os raios que chegam daqui também, ó. Os raios chegam daqui, bate no espelho e é coletado. Então, ele aproveita a energia do sol a todo momento. Entendeu o que eu quis dizer? Veja bem, essa estrutura é super moderna. Foi construída, se eu não me engano, na década de 50. Já está até ultrapassada. Existem maneiras mais eficientes. Tá certo? O que me deixa chateado quando eu vejo um negócio desse é que nós aqui no Centro-Oeste, nós aqui no Brasil, nós deveríamos ter isso aqui, cara, em tudo quanto é lugar. Porque, cara, aqui até em dia que na igreja está fazendo frio, tem sol lá fora. E esse sol é suficiente para a gente poder esquentar água. E com a água aquecida, o que eu posso fazer? Aqui tem um outro aqui mostrando ele, não o de Odélio, né, mas um outro forno, onde coleta energia e nesse cadinho aqui derrete metais, né? Isso é um GIF. Tem esse aqui também, ó. Olha, refletor solar de baixo custo. Olha esse cara aí, ó. Nesse endereço aqui, mostra ele fazendo isso aqui, ó. Com as antenas via satélite quebradas, sabe? Ele colocando o material. Observa aqui, ó, a fumaça saindo. Olha que interessante, ó. Se você não está entendendo isso melhor, olha para esse aqui, o que aconteceu pouco tempo depois. Legal, né? Aí você fala, Lampar, isso é foto, é Photoshop. Não quer dizer que isso seja verdade. Será? Então olha para isso aqui. Nesse aqui está colocando um pedacinho de madeira, né? Observe que ele está com blusa de frio. Tá vendo a panela deve ter água lá dentro, essa água entrando em ebulição? Por que isso está acontecendo? Porque está absorvendo calor, ué. Vem em paralelo, passa pelo foco e concentra os raios. O outro lá com blusa de frio. E agora ele põe um pedaço de papel. E aí você para pensar. Eu tinha mais um monte de slides disso aqui, mas eu falei, não vou encher muitos meninos com isso não, eles podem pesquisar também. Só digitar depois no Google fogão solar. Você vai ver que os chineses usavam fogão solar há mais de 1000 anos, se eu não me engano, na época de guerra. Eles metiam um negócio desse no chão, colocavam em cima aí do foco, ele colocava um caldeirão e lá ele cozinhava o almoço, fazia comida. Se você parar para pensar, o que nós precisamos para fazer uma comida? Água quente. Eu cozinho um arroz, eu cozinho um feijão, eu cozinho um legume, eu cozinho a carne. Então, toda essa energia de graça vindo de quem? Do sol.
nós no Brasil deveríamos usar demais fogão solar. Fogão solar nem tanto, porque nós temos aqui o gás, né? Mas em lugar que não tem acesso a gás, cara, olha que coisa genial, que coisa bacana para poder fazer. Tá certo? Fica aí, ó, a água aí entrando em ebulição, começando a chegar no seu ponto de fervura. Tá bom, já convenci vocês que isso é muito, muito, muito importante. Chegamos dentro de espelhos esféricos, na parte mais relevante de todas. Que é a parte de formação da imagem. Nisso aqui, nesse pedaço aqui de aula, eu vou fazer aqui e eu vou querer que você faça uma coisa em casa depois. Eu quero que você pegue um papel quadriculado, tem que ser quadriculado, para você fazer a formação da imagem. Fazer o quê? A formação da imagem. Aí você pode falar assim, ah, não, Alan, vou fazer não. Ok. Você está perdendo a oportunidade de aprender a formação da imagem. Isso que eu vou mostrar aqui é muito massa, é muito legal. Mas mais legal ainda é você fazer isso em casa no papel. Como que eu quero que você faça? Você vai pegar um papel quadriculado e vai fazer esse desenho aqui, ó. O espelho, o centro de curvatura, o foco. Veja bem, lembra que nós comentamos que o foco é a metade do raio? Lembra que eu falei isso? O centro de curvatura ao vértice não é o raio? Então, se você deixar do centro ao foco 10 quadradinhos, perdão, do centro ao vértice 10 quadradinhos, você vai marcar o foco com quantos quadradinhos? Não é a metade? 5 quadradinhos. É isso que eu quero. Entendeu o que eu quis dizer? Você coloca do centro ao vértice, vamos supor, 10 quadradinhos. Papel não é quadriculado? O foco ao vértice, você vai colocar 5 quadradinhos. Se aqui for 10, aqui é 10, daqui e aqui vai ser 5. E aí o que você vai fazer? Vai fazer uma setinha igual essa, igual eu fiz aqui, ó. Vai fazer uma setinha igual essa que eu fiz aqui, representando o objeto. E você vai utilizar os raios notáveis para construir a imagem. Aonde 2 raios notáveis se encontrar, é onde a nossa imagem vai estar. Veja bem, aonde 2 raios notáveis, ou prolongamento dos raios notáveis se encontrar, é onde a nossa imagem vai estar. Entendeu o que eu estou falando? Ok? Então, eu preciso que você faça. Se você não fizer isso, infelizmente, quando eu estiver fazendo exercícios, você vai ter dificuldade em entender aonde a imagem está. Entendeu? Seria a mesma coisa de eu estar fazendo exercício de funções e você não dominar a tabuada. Nossa, professor, não entendi porque deu 16. Ah, não deu 16 porque eu multipliquei 2 por 8. É a mesma coisa. Eu preciso, do fundo do meu coração, nunca te pedi nada. Domine formação da imagem. Porque depois que eu te ensinar a formação da imagem, eu vou te apresentar um negócio chamado referencial de Gauss. E aí nós vamos saber se o tamanho da imagem é positivo, se o tamanho da imagem é negativo. Entendeu? Se a posição do objeto é positiva, se a posição da imagem é positiva, se a posição da imagem é negativa, se a imagem é real, o que isso quer dizer, se a imagem é virtual, o que isso quer dizer. Parte disso já vou começar a falar agora. Vamos lá? Tudo bem? Deixa eu ver se tem... Carol, só vi agora a sua pergunta. O Gauss está em todo lugar. É exatamente isso, bicho. Em todo lugar, cara. Felipe, teve inclusive uma história uma vez que propuseram na Rússia fazer uma vez por semana, uma apresentação de material, de uma coisa de Gauss. Eu ouvi um comentário desse. Dizem que passaram quase anos, cara, sem repetir a apresentação. De tanto que o cara está em todo que é lugar mesmo.
Isso, só que é o seguinte, Sofia, lupa é uma outra coisa, mas a propriedade é essa, passa pelo foco da lupa. Na lupa é refração, tá certo? Carol, tem uma mensagem sua aqui que eu vi agora, ó. Explica essa parte da imagem de novo, por favor. Qual parte da imagem, Carol? Eu ainda não falei dela. Vou falar da formação da imagem agora. Alguém falou que dá para fazer isso com óculos. Dá. Com alguns tipos de lente é possível, mas lente, óculos, tem lente. Lente não é espelhos, é lentes. É outro assunto. Mas a propriedade de concentração dos raios é a mesma, tá certo? Beleza. Muito bem, concentração dos raios, é isso aí. Então vem comigo. Bora? Estão preparados para a primeira formação da imagem? Então eu vou usar os raios notáveis. Eu vou usar primeiro, tem um que eu gosto muito de usar. Vem paralelo, vem para... Adoro isso, eu falo, o treino acontece. Vem paralelo, passa por onde, gente? Repete. Passa por onde na sua cabeça? Passa pelo foco. Então o raio refletido passa pelo foco. Vem paralelo, passa pelo foco. Agora eu posso escolher entre vem pelo foco e sai paralelo, vem pelo vértice, reflete pelo vértice com o mesmo ângulo de incidência, que é o mesmo de reflexão, ou vem pelo centro e volta pelo centro. Qualquer um deles vai me dar o que eu quero. Eu escolhi, vem pelo foco e sai paralelo. Se vem paralelo, passa pelo foco, vem pelo foco, sai paralelo. Onde esses raios refletidos se encontraram? Eles se encontraram aqui, ó. Tá vendo que eles se encontraram aqui embaixo? Então, como vai estar a minha imagem? De novo, que raio que eu usei? Vem paralelo, passa pelo foco, sai paralelo. Eu poderia usar vem pelo vértice e vem pelo centro? Poderia. Por que que eu não usei? Porque eu não quis. Desculpa, não estou sendo grosso, não. É apenas uma opção, tá certo? Olha como é que vai estar a minha imagem. Ah, professor, a minha imagem está de quê? Vamos olhar para a imagem, vamos escrever as características da imagem. Quais são as características da imagem? Olha, compara a imagem com o objeto. A imagem é maior ou é menor que o objeto? Você percebe que ela é menor? Olha para o desenho. Ela é menor. Se você estivesse fazendo papel quadriculado, e você vai fazer um papel quadriculado, você vai perceber que se o objeto tem 4 centímetros, 4 quadradinhos de comprimento, a sua imagem vai ter 2, 1, 3, 3,5 quadradinhos de comprimento. Então, a minha imagem, ela é menor. Ok. Anotou? A imagem, ela é... Vamos anotar aqui. Características da minha imagem. Nós sabemos, ela é menor. Alan, Oi. mas elas também se encontraram lá no F, lá, ó. Ah, o que encontrou no F, meu bem, foi um raio incidente e um raio refletido. Ah, tá. Não é? A imagem se forma por encontro de raios refletidos ou por prolongamento de raios refletidos. Entendi. Beleza? Entendeu? Uhum. Boa pergunta e muito bem observado você. Muito obrigado pela participação. Vocês concordam que minha imagem ela é... Ficou feio, hein? Nossa, ficou parecendo alguns alunos que eu conheço. A imagem, você concorda que ela é menor? Você concorda que a minha imagem ela é invertida? Por que invertida? O objeto não está de cabeça para cima? E a imagem não está de cabeça para baixo? É verdade, é invertida. Ah, então minha imagem ela é menor e ela é invertida. A minha imagem ela é formada por encontro de raios ou por encontro de prolongamentos? Não é formada por encontro de raios? Quando a imagem é formada por encontro de imagens, de raios, desculpa. Quando a imagem é formada por encontro de raios, a minha imagem ela é real. Então a minha imagem tem essas características: menor, invertida e real. Uma outra coisa importantíssima. Onde essa imagem se forma? Onde essa imagem se forma? Onde ela se forma? Entre o centro
e o foco. Entre quem? O centro e o foco. Veja bem, veja bem. O que eu falei? Entre o centro e o foco. Eu não falei no ponto médio entre o centro e o foco. Em um lugar entre o centro e o foco, ela se forma. Porque você deve estar errando no jeito de fazer o desenho. Com certeza, você está errando. Pode ter certeza disso. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Já fiz no papel quadriculado um monte de vezes. Tá certo, Vinícius? Você deve ter colocado o objeto numa posição diferente. Pode refazer que você vai ver. Olha, boa pergunta, Giovana. Como é que vou saber se não é o prolongamento? Uai, Giovana, o que está batendo aqui, o que está refletindo não é o raio? Isso aqui não são os raios notáveis? Vem paralelo, passa pelo foco, vem pelo foco, sai paralelo? Não é isso? Legal, boa pergunta essa sua. O que está chegando aqui são raios e não prolongamentos. Ah, deu certo agora? Interessante, hein? Boa pergunta, Giovana. Boa mesmo. Bruno, você levantou a mão, você esbarrou, quer fazer uma pergunta? O que foi? Eu quero fazer uma pergunta. Não faça. Agora você está falando só de espelho côncavo, depois você vai falar de convexo? Sim, por isso está escrito aqui, ó. Exatamente. Bem observado. Aqui é espelho côncavo, ó. Tá, os raios notáveis são os mesmos para o espelho côncavo e convexo? Sim, são os mesmos. Não muda Entendi. nada. Obrigado. Só que no espelho convexo, não vou falar agora, não gera confusão. Vamos focar aqui nos espelhos côncavos, tudo bem? Vamos lá. Galera, falta aí menos de 3 minutos para acabar a minha aula. Todo mundo entendeu a formação da imagem? Crianças, eu preciso que vocês façam o papel quadriculado. Já tem colega seu fazendo. Faça. Tá certo? O que nós vamos fazer nas próximas aulas? Nós vamos andar com o objeto daqui. Nós vamos andar com o objeto daqui até aqui. Quantos casos tem de espelho côncavo? Formação de imagem. Esse é o primeiro. Aqui em cima do centro é o segundo. Entre o centro e o foco, terceiro. No foco é o quarto. Entre o foco e o vértice é o quinto. 5 casos. Você poderia já chegar com isso feito para mim. Eu vou fazer todos, do mesmo jeitinho aqui. Vou fazer todos. Mas eu preciso que você tente fazer. Ok? Tranquilo? Característica da imagem está aqui do lado. Real, menor, invertida. Tá certo? E ela, onde ela está? Onde ela se forma entre o centro e o foco. Ok? Crianças, vou interromper aqui. Fala, Suguri. São os que, de todos os raios que refletem, Carol, no espelho, alguns são importantes. A gente chama de raios notáveis, são aqueles. Tem, nós vamos descobrir onde é. Não é que não se forma, a gente fala que forma no infinito, Suguri. Então, aqui eu vou interromper o nosso compartilhamento. Estou encerrando aqui. Hoje eu devo subir essa aula para vocês. Eu estou fazendo no meu encerramento, faltando 1 minuto, igual está faltando. Ô, Brizola, você tá aí, meu querido? Satisfação em vê-lo, cara! Ó, eu estou fazendo no encerramento, galera, sempre uma indicação de leitura. E uma das indicações de leitura que eu estou fazendo hoje é o livro Minutos de Sabedoria. Pus uma musiquinha aí no fundo para vocês e eu sempre abro aleatoriamente, né? No momento de hoje, saiu isso aqui, ó, para vocês. Seja o mesmo dentro e fora do lar. O lar é a sociedade em miniatura. A sociedade é o lar ampliado. Num e noutra, seja o mesmo. Firme em suas palavras, seguro em seus pensamentos, honesto em seus atos, calmo na confiança em si mesmo. O homem é o que é. É a manifestação externa, e a manifestação externa reflete o estado íntimo de nossa alma. Nesse final de semana é Dia das Mães. Um forte, caloroso e distante abraço para a mãe de vocês. Aproveite bem a companhia, a presença da sua família.
Continue desse jeito, estudando, dedicando, ralando pra caramba. Só tem um tipo de pessoa que tem dúvida, é aquela que estuda. E você está no caminho certo. Brizola, foi um prazer. Parabéns pelo Dia das Mães aí, Alan. Obrigado, você também, Brisa. Prazer inenarrável ver você, Brisa. Para você, meu querido aluno, que está estudando, dedicando, continue firme e forte, que tem muita coisa para a gente aprender. Vida longa e próspera a todos, tá certo? Prazer imenso revê-los. Até a próxima. Bons estudos. Fique com agora o mestre Brizola. Obrigado, Brisa. Tchau. Tchau, Everton. Obrigado, garoto. Tchau, Alan. Tchau, tchau.